Bem-vindos a mais uma aula de matemática da nona classe. A nossa aula hoje tem como sumário radiciação, que iremos ver, cálculo de cubos e raízes cúbicas de números perfeitos, potência de expoente fracionário, ampliação e simplificação, de radicais, passagem de um fator para dentro e para fora do radical. Comecemos. Cálculo de cubos e raízes cúbicas de números perfeitos. Estamos a recordar que o quadrado de 1 é 1, o quadrado de menos 2 é 4, o quadrado de 3 é 9, por aí fora. Temos ali um número fracionário. O quadrado de um número fracionário precisamos de elevar a 2 cada um dos termos. Quadrado do numerador e quadrado do denominador. Estes são quadrados perfeitos. Cubos. Cubo de 1 é 1, cubo de menos 2 é menos 8, cubo de 10 é 1000, o cubo de 3 quartos é 27 sobre 64, o cubo de 0,02 é aquele número que podemos observar. Estes são cubos perfeitos. Então, o cubo de um número é o produto de fatores iguais a esse número, ou seja, A elevado a 3 é o A vezes A vezes A. Cálculo de cubos e raízes cúbicas de números perfeitos. O cubo de um número positivo é sempre positivo. Podemos observar o cubo de 7 sobre 6. Vai nos dar um número positivo que é 343 sobre 216. E ele foi obtido multiplicando 7 sobre 6, 7 sobre 6 e 7 sobre 6. O cubo de um número negativo é sempre negativo. Cubo de menos 3 quartos vai ser igual a menos 27 sobre 64. O cubo de 0 é sempre 0, pois 0 vezes 0 vezes 0 dá-nos sempre 0. Exemplos. Um cubo tem 125 decímetros cúbicos de volume. Qual é o comprimento da aresta deste cubo? Sabemos que o volume é dado pela expressão aresta ao cubo. Isto quer dizer que a medida da aresta será dada pela operação inversa, que é a raiz cúbica do volume. A operação inversa do cubo de um número é a sua raiz cúbica. Assim, a aresta ao cubo, se for igual a 125, quer dizer que a medida da aresta há de ser igual à raiz cúbica de 125, que é 5. Isto por quê? Porque 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Esta, portanto, é a resposta do nosso problema. A aresta do cubo é igual a 5 decímetros. Vejamos aqui mais exemplos. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque o menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, dá-nos menos 8. Quanto é que é a raiz cúbica de 1000? É 10, porque o 10 ao cubo é 1000. Qual será a raiz cúbica de 0? É 0. Já vimos que 0 ao cubo é 0. Então a sua raiz cúbica é 0. Porque 0 ao cubo é 0. A raiz cúbica de menos 1 sobre 216 é igual a menos 1 sobre 6. Por quê? Porque menos 1 sobre 6 ao cubo dá-nos menos 1 sobre 216. Potência de expoente fracionário. A potência de expoente fracionário é um radical cujo radicando é a base da potência elevada ao numerador do expoente. E o índice é o denominador do expoente. De uma forma geral, teremos b elevado a p sobre n é igual a raiz de índice n de b elevado a p. Com o b a ser qualquer número real, o n tem que ser um número natural. O nosso n tem que ser maior que 2, maior ou igual a 2. Exemplos. Temos a raiz, o 12 elevado a 3 sobre 8. Na forma de raiz, é a raiz de índice 8 de 12 ao cubo. Um outro exemplo seria menos 6 elevado a menos 1 sobre 11. Na forma de raiz, teríamos a raiz de índice 11 de menos 6 elevado a menos 1. As propriedades que nós conhecemos da potenciação continuam a ser válidas aqui na potência de expoente fracionário. Vejamos. 5 elevado a 3 sétimos vezes 5 elevado a 2 sétimos. Vamos manter a mesma base e adicionar os expoentes. Vamos ter 5 elevado a 5 sobre 7, que na forma de raiz ou radical seria a raiz de índice 7 de 5 elevado a 5. Um outro exemplo, também teríamos bases iguais, expoentes diferentes, mas na operação da divisão. Vamos manter a mesma base e vamos subtrair os expoentes. Vamos ter como resultado 5 elevado a 1 sobre 7, que é o mesmo que raiz de índice 7 de 5. Ampliação e simplificação de radicais.
Aqui vale a pena vermos que se multiplicarmos ou dividirmos o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número, nós vamos obter um radical equivalente, ou seja, vamos obter radicais equivalentes. De uma forma geral, na raiz de índice n de b elevado a m, se multiplicarmos o n e o m por um número k natural, vamos ter radicais equivalentes. Atenção que nunca podemos multiplicar por zero. Exemplo, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Multiplicando por 5, vamos ter raiz de índice 15 de 2 elevado a 10. Um outro exemplo seria a raiz de índice 5 de menos 27 sobre 64. Multiplicando por 4, vamos ter uma raiz de índice 20 de menos 27 sobre 64 elevado a 4. Em ambos os casos temos o primeiro radical e o último equivalentes. Assim, podemos também concluir que, ao invés de multiplicarmos, se dividirmos o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número, vamos obter também radicais equivalentes. Alguns exemplos. Primeiro, raiz de índice 9 de menos 8 elevado a 3. Se dividirmos 9 e 3 pelo número 3, vamos ter um radical equivalente ao primeiro. Não com o índice 9, mas com o índice 3. Num outro exemplo, se tivermos o radical com o índice 15 e expoente 12 para o radicando, podemos dividir o 15 e o 12 por 3. Vamos ter um novo radical com expoente 5, ou por outra com o índice 5 e com o expoente de radicando 4. Ora, o primeiro radicando com o índice 15 e o segundo com o índice 5 são radicais equivalentes. A passagem de um fator para dentro e para fora do radical. Quando o expoente do radicando é maior ou igual ao índice, é possível passar alguns fatores que estejam dentro do radical para fora do radical. Como é que nós podemos fazer? É importante sabermos como é que os fatores vão passar para fora. Então, a primeira coisa que temos que fazer é encontrarmos o fator que sai. A regra prática é que dividimos o expoente de radicando pelo índice e vamos ter o Q como expoente dos fatores que vão sair e o R como expoente dos fatores que ficam dentro do radical. Mas vamos ver através do exemplo. Raiz de índice 5 de 10 elevado a 12. Ora, se dividirmos 10 por 5, vamos ter 2, quer dizer que o fator vai sair com o expoente 2 e o 2 do resto será o expoente dos fatores que ficam no interior do radical. Aí está, 10 elevado a 2, como coeficiente, o fator que saiu, e ficamos com o fator 10 elevado a 2 no interior do radical. Um outro exemplo, raiz de índice 7 de menos 3 sobre 5 elevado a 25. O que é que acontece se dividirmos 25 por 7? Vamos ter 3, quer dizer que o fator menos 3 quintos vai sair com expoente 3 e fica com expoente 4. Passagem de um fator para dentro e fora do radical. Qualquer fator do radicando pode passar para dentro do radical, desde que se eleve ao índice do radical. Exemplo, B, raiz de índice n de B elevado a P. Ele passa para o interior, bastando levar a um expoente igual ao índice, que é B, portanto ficando B elevado a n. Exemplos, 2, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Passando para dentro, vamos ter 2 elevado a 3. Multiplicando com o 2 elevado a 2, que já tínhamos, teremos 2 elevado a 5. Um outro exemplo, menos 3 quintos elevado a 3. Raiz de índice 7, de menos 3 quintos elevado a 4. Passando para dentro o fator, ele eleva o expoente igual ao índice, que é 7. Aplicando a regra da potenciação, 3 por 7 ficamos com 21. Aplicamos a regra da potência, no final teremos raiz de índice 7 de menos 3 elevado a 25. Vamos ver se percebemos a matéria realizando algumas atividades. A primeira, vamos determinar a raiz cúbica de 0,01. Na linha B, raiz da quarta de menos 81. A linha C, a raiz de índice 5 de menos 32 sobre 244. Respostas corretas, 0,1 para a linha A. Temos índice par, para menos 81 não teremos raiz, é impossível. Na linha C, temos resposta como menos 2 sobre 3.
2. Escreve sob forma de radical as seguintes potências. Temos potências de expoente fracionário, naturalmente, 2 elevado a menos 5, 2 elevado a 5 sétimos, 4 sobre 25 elevado a menos 1 e a linha C da maneira que está. Ora, na linha A, muito simples, temos raiz de índice 7, 2 elevado a 5. Na segunda, fazemos a inversão, porque temos a potência de expoente negativo, ficaremos com raiz quadrada de 25 sobre 4. Na linha C, primeiro multiplicamos os dois expoentes, a regra da potência, reduzimos, ficamos com o expoente, e ali já podemos passar para a potência de expoente fracionário. Invertendo também, porque temos o nosso expoente fracionário tem sinal negativo, vamos ficar com a raiz de índice 9, de menos 5 elevado a 2. Vamos à atividade 3. Tire para fora do radical os fatores possíveis. Exemplo da linha A, raiz quadrada de 32. A linha B, raiz quadrada de 72. Ao resolvermos, podemos decompor em fatores primos do 32 ou podemos usar quadrados perfeitos. Vamos ver que a resposta seria 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2. O mesmo iremos fazer para a raiz quadrada de 72. Vamos ter como resposta 2 vezes 3, raiz quadrada de 2, que dá 6, raiz quadrada de 2. Chegamos ao final de mais uma aula, em que nós aprendemos na radiciação o cálculo de cubos e raízes cúbicas de números perfeitos, aprendemos a potência de expoente fracionário, vimos a ampliação e a simplificação de radicais e a passagem de um fator para dentro e para fora do radical. Até a próxima aula.